Olá, querido irmão, olá, querida irmã, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, sempre com uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. É uma alegria muito grande ter você aqui na última terça-feira do ano, dia 27 de dezembro de 2022. E aí, como é que foi o seu Natal? Foi na bênção? Foi na paz? Olha, o musical lá da igreja foi uma bênção muito grande. Que maravilha! Se você foi, obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. Se você não pôde ir dessa vez, outras programações com certeza estarão acontecendo lá na Igreja Batista da Prata para que você possa participar conosco. E hoje, última terça-feira do ano, eu quero agradecer você que nos acompanhou ao longo de todo o ano de 2022, que esteve conosco. Eu sei que tem gente aí que foi fiel, toda a terça-feira às 7h30, estava aqui junto comigo, e isso é uma alegria muito, muito grande, é um privilégio, né? Ter essa gente que acompanha o canal, acompanha as mensagens e tem compartilhado. Falando nisso, deixa eu já colocar aqui. Você que ainda não participa do nosso canal, não está inscrito, se inscreva, me ajude para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, abençoadas através da palavra de Deus, com esse canal que surgiu do coração dos irmãos, dos membros da Igreja Batista da Prata e de outros membros de outras igrejas que assistiam às nossas lives na época do lockdown e que pediram para que continuasse, que esse trabalho, esse projeto não encerrasse, aliás, esse trabalho não encerrasse, e de trabalho transformou-se, né, em projeto, e hoje estamos aí para agora, até o final do ano que vem ainda, né, 2023 ainda é ano que vem, nós alcançarmos 1.000 inscritos. Conseguimos passar do nosso objetivo no final desse ano, que era de 500, estamos com mais de 500. Agora você vai me ajudar a alcançarmos 1.000 inscritos até o final de 2023, para que mais e mais pessoas. E como você me ajuda? Além de ter se inscrito no canal, você compartilha ele. Compartilha a mensagem, copia o link, aqui embaixo tem compartilhar, você vai clicar em copiar link e aí vai mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, Twitter, o que você tiver aí de rede social e assim você vai poder me ajudar que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e isso vai fazer toda a diferença para a gente. Tá certo? Então, conto com a sua ajuda, eu sozinho não consigo. Vocês me ajudando, a gente chega lá para que a palavra do Senhor seja pregada, seja alcançada. Tá certo? Então, não quero demorar nessa mensagem de hoje, né, no programa de hoje. Sei que tem muita gente aí que vai estar ocupada com arrumando aí das coisas do Natal e se preparando para agora, semana agora, sábado que vem, o ano novo, né, a noite de Réveillon. Só lembrando que esse ano, excepcionalmente, não teremos o nosso culto da virada. Se você é membro da igreja, você já sabe o motivo, já falei, né, nos cultos passados. Se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá, de 2023 a 2024, a gente volta com o culto da virada. Mas esse ano, excepcionalmente, não teremos, tá certo? Então, mas, se Deus permitir, dia 3 de janeiro, terça-feira que vem, estaremos aqui com o nosso momento da palavra, tá bom? Não teremos nada no dia 31 lá na igreja, não teremos programação nenhuma no dia 1º também, por motivos óbvios, né? Mas dia 3 de janeiro, terça-feira, eu espero você aqui às 7h30 para juntos louvarmos a Deus e aprendermos um pouco mais da palavra dele. Tá certo? Então, esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Eu quero ser mais breve possível nessa noite. Então, vamos orar para que a mensagem do Senhor possa ser pregada nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos guie nesse momento, na entrega da tua palavra e naquilo, ó Pai, que estaremos ouvindo. Abençoa os irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão nos ouvindo agora, ao vivo, ou Pai, aqueles que estarão ouvindo depois, quando essa mensagem ficar gravada aqui no YouTube. Que todas essas pessoas sejam abençoadas pela tua palavra e a sua boa mão de poder também abençoe suas vidas. Abençoe, ó Pai, suas famílias. Abençoe esse ano de 2023. Te agradecemos
pelo ano 2022, por todas as mensagens, ó Deus, que nós pudemos trazer aqui ao longo deste ano. Só paramos na época das minhas férias, depois continuamos, ó Pai. Então foram muitas mensagens, se eu não me engano, 48 novas mensagens. Foi um privilégio, ó Pai. E abençoa para que em 2023 possamos continuar com esse projeto e alcançar mais e mais. Nos fala agora através da Tua palavra, nos fala agora, Deus, através do Espírito Santo, que nada atrapalhe a ação do Espírito. Eu oro, te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite de terça-feira, última terça-feira do ano, eu quero falar para você cinco coisas para ter um 2023 tremendamente abençoado. 5 coisas para ter um 2023 tremendamente abençoado. Na semana passada, né, eu falei sobre 5 coisas para você ter um Natal abençoado. A mensagem foi bem clara e o pessoal compartilhou, muita gente tem assistido ainda, eu sei que foi bênção. Mas hoje, se você não assistiu ainda a mensagem da semana passada, né? 5 coisas para ter um Natal abençoado, é só esperar terminar essa aí e clicar na anterior, que a mensagem está lá. E sempre no final eu coloco um link para que você que termina aqui, quer ouvir mais, só clicar ali que ela vai aparecer para você. Então, na semana passada, falei sobre 5 coisas para você ter um Natal abençoado. E hoje, como nós estamos na última semana do ano de 2022, que não voou, a gente nem percebeu 2022 passar, né? Porque foi tão rápido. Eu quero aproveitar, então, para falar para você, meu amado, para falar para você, minha amada, 5 coisas que vão abençoar, e não só abençoar, vão abençoar tremendamente o seu ano novo de 2023. Combinado, então? 5 coisas? Vamos para a primeira. Primeira, conheça sua Bíblia e conheça o autor dela. Conheça a sua Bíblia e conheça o autor dela. Você conhece muito bem e você vai repetir comigo, porque quando eu começar a falar o verso que eu vou falar agora, você sabe muito bem e você vai repetir em voz alta aí comigo. Salmo 119, verso 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, meu amado, minha amada, o verdadeiro conhecimento da Bíblia começa com o conhecimento do autor da Bíblia. Muitas pessoas já falaram, já disseram, já testemunharam, veja só, que antes de terem um relacionamento com Jesus, não entendiam, não conseguiam compreender nada da Bíblia. Ou quando conseguia compreender, não compreendia direito. Mas depois que descobriram que isso era possível, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, começou a ter vida para elas. E eu quero ilustrar isso contando uma história bem interessante. Hoje a mensagem está cheia de histórias. Você é a irmã Cida, que sempre diz aí que gosta das histórias, não é? Hoje a mensagem está cheia de histórias. Então eu quero mostrar isso com uma história bem interessante. Conta-se que uma moça solteira um dia ganhou um livro de presente. Ela gostou desse livro e começou a ler, mas achou a leitura enfadonha, chatinha. Acabou não gostando do livro. Pegou o livro e jogou lá, guardou. O tempo passou, essa moça conheceu um rapaz, ela namorou, noivou. Quando estava próximo do casamento, ela então foi fazer as malas para mudar para a nova casa, para a casa de casada, a casa que ela tinha montada com o seu noivo. Então ela começou a separar o que ela ia levar e o que ela não ia levar. E olha só o que aconteceu. Quando ela abriu o lugar onde tinha separado algumas coisas muito antigas, guardado algumas coisas muito antigas, de repente ela viu
aquele livro que ela tinha lido há muito tempo atrás e não tinha gostado nem um pouco daquele livro. Olha só que coisa interessante. Para surpresa dela, o autor daquele livro era quem? Quem? O seu futuro marido. Ela não acreditou naquilo, então ela começou a ler aquele livro e começou a ler rapidamente. E sabe o que aconteceu? Ela amou a leitura e se apaixonou ainda mais pelo seu marido. Antes ela não gostou, achou enfadonha, achou muito chatinha a leitura do livro, ela detestou o livro. Agora ela amou a leitura e esse livro ainda fez ficar ainda mais apaixonada pelo seu marido. Qual foi a diferença? Responde aí, você já percebeu, né? A diferença é que agora ela conhecia e conhecia muito bem o autor do livro. Olha, meu querido, assim também, para você aprender mais da Bíblia, você precisa ter um relacionamento profundo com Deus, o autor da Bíblia. Perceba, não basta apenas ter um mero conhecimento. Olha, você me perdoe o que eu vou te falar agora, mas eu vou ser até ousado em dizer que não basta apenas chamar Jesus de Senhor, Deus de Pai e Espírito Santo de Consolador, não. Você precisa ter um relacionamento profundo com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Você lê a Bíblia e ela parece não dizer nada a você? Você não consegue entender o que a Bíblia diz? Baixinho, você não tem sentido vontade de ler a Bíblia? Então, meu amado, então, minha amada, a solução para aprender mais da Bíblia é aumentar e urgentemente o seu grau de relacionamento, de comunhão com o Senhor da Bíblia, Jesus. Se você quer fazer o ano de 2023 diferente para você, aprenda mais da Bíblia, tendo mais comunhão, mais intimidade com o Senhor Jesus. Com toda certeza você vai entender a Bíblia, com toda certeza a Bíblia vai falar para você, com toda certeza a Bíblia vai fazer sentido para você e você vai ter vontade cada vez mais de ler a Bíblia. Vou contar uma história verídica para você. Falei que a mensagem de hoje estava cheia de história, né? Histórias são boas. George Miller, que foi um evangelista e missionário inglês que viveu lá no século XIX, no início do século XIX, mantinha ele um grande orfanato. Interessante que George Miller ele não pedia auxílio a outras pessoas, ele apenas pedia auxílio a Deus. Conta-se a história que George Miller, por mais de mil vezes, ao se deitar à noite, não tinha nada no seu orfanato para comer, nem ele, nem os seus órfãos. Quando alguém lhe perguntou se ele conseguia dormir nessas circunstâncias, quer saber o que George Miller respondeu? Ele respondeu o seguinte: durmo todas as vezes, durmo bem todas as noites. E nunca faltou comida no dia seguinte para ele e para os órfãos que ele cuidava, que chegaram a ser 2.000 órfãos. Quando um amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, George Miller levantou a Bíblia e disse: eu tenho lido este livro inteiro mais de 100 vezes. Conheço o livro e conheço o Deus do livro. Meu amado, este era o segredo de George Miller, esse homem tremendamente abençoado por Deus. Ele conhecia a Bíblia e ele conhecia o Deus da Bíblia. Então, para o seu ano de 2023, seja tremendamente abençoado. A primeira coisa que você tem que fazer
é conhecer mais da Bíblia e conhecer mais de Deus, o autor da Bíblia, para que coisas extraordinárias aconteçam com você, como aconteceram com George Miller. Você acha que Deus mudou? Deus não muda. Deus é imutável. Se George Miller podia viver assim, você, se conhecer o Deus da Bíblia através da Bíblia, você vai viver também. E 2023 vai ser muito abençoado. Segunda coisa, falei que a mensagem hoje é mais breve. Tenha uma profunda intimidade com Deus da Bíblia através da oração. Bíblia e agora oração. Olha para mim agora. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Está olhando? O Senhor Jesus não nos pede para orarmos. Não, ele não pede para nós orarmos. Tem alguns que sabem até o que eu vou dizer agora, não é verdade? O Senhor Jesus não nos pede para orarmos, ele nos ordena orar. É uma ordem orar. Todo cristão, todo crente no Senhor Jesus tem que orar. Olha o que diz Lucas capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Por isso, meu amado, minha amada, se você quer que as coisas aconteçam, se você quer que as coisas sejam diferentes em 2023 do que foi 2022, que está terminando essa semana, busque ter uma profunda intimidade com Deus através da oração. Repita comigo, vai, repete aí em voz alta. Eu quero ter uma profunda intimidade com Deus em 2023 através da oração. Coloque isso como um propósito, como um objetivo na sua vida. Eu quero ter uma profunda intimidade com Deus em 2023 através da oração. Pastor, por que eu tenho que orar? Porque orar, ora, meu amado, Deus ordena, Deus quer que oremos, porque quando nós oramos, nós estamos expressando a nossa confiança em Deus. A oração é um meio pelo qual a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso vai crescer. Aprofunde sua intimidade com Deus através da oração. Talvez você esteja perguntando, pastor, dizendo e perguntando ao mesmo tempo, eu sei disso, eu tento, mas eu não consigo. Eu vou te dizer aqui alguns passos. Com certeza vão fazer a sua vida ser a de um grande intercessor, de amar a oração, de não conseguir parar de orar. Primeira coisa, ore em secreto. Tire tempo para orar sós com Deus. Levanta 10 minutos mais cedo antes de ir para o trabalho, para a escola, para fazer as coisas de casa. E ore. Desligue um pouco mais a TV, o celular, o rádio, o computador e ore. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que está em secreto, o quê? O recompensará. Ore em secreto. Tire tempo para sós com Deus. Não é para gastar tempo com Deus. Invista tempo com o Senhor a sós. Segundo passo, ore em família. Meu querido, você precisa... Pai, atenção, os maridos aí, olhem para mim agora, os pais, olha para mim agora. Você precisa, como sacerdote do lar, resgatar esta prática devocional. Pastor, complicado, cada um está num horário em casa, eu saio, a minha esposa depois sai, o filho sai, depois a gente volta. É igual a minha, também é a mesma coisa, não muda nada. Em tempos de tanta correria, de tanto estresse, a família precisa orar unida. Se não for possível orar juntos diariamente,
Junta aí o máximo de membros da sua família, junta o máximo que tiver de cabeça na tua casa aí e ore. Se não der para orar todo dia, no mínimo uma vez por semana, a família deve estar toda reunida para orar. Sabe por quê? Porque a oração, com certeza, vai manter unida a sua família. Ore em família, junte quem mora com você, junte todo mundo que mora na sua casa, pelo menos uma vez por semana. Marque um horário, marque uma noite, marque um dia. Esse momento é para todos nós orarmos juntos. Salmo 127, verso 1 diz o quê? Você também conhece? Completa comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas além de você orar em secreto, além de você orar em família, há um terceiro e último passo que eu digo para você para orar e ter mais intimidade com Deus e fazer de 2023 um ano tremendamente abençoado. Ore com perseverança. Ore com perseverança. Sabe o que diz Tiago no capítulo 5, versos 17 e 18? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ore com perseverança. Um grande autor chamado John Bunyan, ele dizia o seguinte: as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos que palavras. Você que é minha ovelha, já me ouviu citar isso outras vezes lá na igreja. Vou dizer de novo para você anotar aí. Eu espero 5 segundos para pegar papel e lápis. Pegou? As melhores orações têm muitas vezes mais gemidos que palavras. A oração é dar ao Eterno acesso à nossa necessidade. Orar é dar a Jesus o direito de intervir em nossas necessidades, para que Jesus realize o que Jesus deseja através do seu poder e da sua graça. Para você ter um ano de 2023 tremendo abençoado, ore. Ore em secreto, ore em família, ore com perseverança. Permita que Jesus intervenha na sua família, na sua vida, através do poder e da graça dele. Terceira coisa, santifique sua vida. Separe sua vida para Deus, isso é santificar. Tenha um coração limpo, tenha uma consciência pura, tenha um corpo preservado, sem mácula. Um coração puro, veja bem, deixa ver Deus em todo lugar. Um coração puro deixa que as pessoas vejam em você Deus, Jesus. Santifique sua vida, meu amado. Mantenha uma confissão baseada na confiança absoluta em Deus. Santo é todo aquele que descobriu o vivo caminho para Deus. Santifique sua vida. Considere uns aos outros em amor e serviço ao próximo, para você poder praticar as boas obras. Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, que os verdadeiros e puros no coração, aos verdadeiros e puros no coração, é dado ver a Deus. Em Jesus, já se pode ver Deus agora, numa perspectiva escatológica já cumprida. Como é maravilhoso contemplar o Senhor desde já na sua palavra. Mas olha, meu amado, será tremendamente maravilhoso no futuro quando Cristo voltar. A santidade é fruto de um encontro com Deus, e este encontro santificador nos leva a novos encontros com o Pai, no presente e no que virá. Tem um livro escrito por Marcos Witt chamado Adoremos. Na página 100 desse livro, ele nos conta uma ilustração a respeito da santificação e da pureza que precisamos ter. Diz Witt: talvez você já tenha estado num lugar onde a iluminação é fraca e se enxerga muito pouco. Talvez
você já tenha ido a um restaurante onde as luzes são baixas, para criar justamente um ambiente de aconchego. Parece incrível, mas quando estamos num local desses, muitas vezes a comida cai na nossa roupa, principalmente na camisa, ou na blusa, ou no vestido. A outra pessoa pode estar do lado de lá da mesa. Contudo, de alguma maneira, a comida dela, ou a minha, ou a dos dois, vai acabar derramando. Nesse lugar mal iluminado, quando a comida cai na minha blusa, eu pego o guardanapo e limpo, penso eu. Dou uma olhada nela, há pouca luz, e penso, bom, resolvi o problema. Ficou mais ou menos limpa. Mais tarde eu me levanto e vou ao banheiro, onde a iluminação clara é mais forte. E percebo que, na realidade, o problema não foi resolvido. A mancha continua ali. Então, o que eu faço? Eu pego uma toalha de papel, molho a toalha de papel e passo na mancha para limpar a camisa. E quando eu olho na luz do banheiro, o que eu concluo? Agora está tudo resolvido. Termino de almoçar, pago a conta, saio, no sol do meio-dia, eu olho para minha camisa. Sabe o que acontece? O problema não está nem um pouco resolvido. E mais, eu me dou conta de que a questão é muito séria. É que, a essa altura, não há só a mancha original da comida que caiu, mas todas as outras que eu adicionei tentando consertar o problema, com o guardanapo, com a toalha de papel e com a água. O que realmente fiz foi espalhar o sujo numa área maior da camisa. Em vez de o problema estar só num ponto agora, está quase na camisa, boa parte da camisa. Somente aí me dei conta de que as soluções rápidas não valeram de nada, só pioraram tudo. Então, preciso fazer o que deveria ter feito desde o começo. Mandar para a lavanderia. Lavar. Amado, o mesmo acontece quando estamos diante do Senhor, perante a sua luz admirável. Então, em 2023, para ser um tremendamente abençoado ano, santifique-se, lave todos os seus pecados, todos os seus desejos carnais ao Senhor, busque a sua santa presença, lave sua alma no sangue de Jesus e, se preciso for, chore suas tristezas, suas mágoas, seus problemas, suas limitações perante o Senhor Jesus, para que você possa se santificar. Quarta e penúltima coisa, supere os obstáculos. Quando a humanidade pecou em Adão e Eva, eles foram expulsos do Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou anjos como obstáculos ao acesso dos humanos ao Jardim do Éden e, consequentemente, à árvore da vida. Quando Abraão foi enviado por Deus para ser bênção a todas as famílias da terra, Abraão teve que superar suas barreiras interiores, medo do desconhecido, deixar a sua zona de conforto, deixar os parentes, abandonar o seu trabalho, o seu mercado rendoso, ele ficou rico lá. Deus nem lhe disse para onde o levaria. Deus só disse que mostraria ao longo da jornada a terra para a qual o enviaria. Abraão então superou seus obstáculos e foi o quê? Uma bênção tão grande que até hoje nós desfrutamos seus benefícios. Outro exemplo da Bíblia, quando Israel saiu do Egito, no Êxodo, ele encontrou pela frente um tremendo obstáculo, o Mar Vermelho. Não havia meios humanos para atravessar a tempo e fugir do faraó com seu exército que estava perseguindo logo atrás. Era um problemão, murmuração de todos os lados. E eles não viam a possibilidade de escaparem daquilo ali. Mas Deus falou para Moisés o quê? Porque clamas a mim, diz ao povo de Israel para marchar. Marche enfrentando a superação da barreira do grande mar à frente. E Deus abriu o mar e aquele povo passou a salvo. Quando Josué superou a dificuldade que era o rio Jordão alagado à sua frente, impedindo que eles chegassem à terra prometida, porque eles também atravessaram o rio Jordão, Deus abriu
o Rio Jordão, para que eles pudessem atravessar e chegar do outro lado. Apareceu um novo obstáculo, o primeiro obstáculo, as muralhas de Jericó. Novamente, Deus não mudou a missão em função do tamanho do impedimento para realizá-la e ordenou uma nova marcha rumo à vitória. E você sabe muito bem o que aconteceu. As muralhas caíram e Jericó foi tomada. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade estava destruída e havia muitos obstáculos para a reedificação. Falta de dinheiro, desânimo do povo, oposição dos inimigos. Mas Neemias seguiu em frente, superou essas barreiras e conseguiu então reedificar os muros em 52 dias apenas. Quando a igreja de Jerusalém, no primeiro século, começou a cumprir a sua missão de pregar o evangelho a todas as nações, surgiu logo um tremendo obstáculo à sua frente: a proibição do sinédrio. Houve perseguição, houve açoites, houve ameaças, houve morte, martírios. Mas a igreja não se intimidou. Superaram a oposição imposta e encheram Jerusalém dos ensinos de Cristo. Saulo de Tarso assolava a igreja, mas a igreja pregava e crescia em número, pois superava a barreira da proibição. E Paulo, que foi barreiro ao evangelho, agora missionário, tem à sua frente uma tarefa a cumprir. São grandes obstáculos, mas Paulo segue adiante, superando todos. Algumas vezes, Paulo até construiu pontes com os paus usados para construir uma cerca à sua frente. Entendeu a metáfora? Foi assim, por exemplo, quando foi preso em Filipos e na prisão ganhou a família do carcereiro. Meu querido, em 2023, obstáculos não podem ser desculpas para não tentar. Em 2023, obstáculos não podem ser desestímulo para continuar. Há muitas pessoas que recuam quando obstáculos surgem. Há muitas pessoas que murmuram, que lamentam, que reclamam quando obstáculos surgem e ficam paradas ao invés de seguir em frente com fé em Deus e agir. Não, param para reclamar. Mas sempre que os temos à frente, os obstáculos nos fazem entender que nós escolhemos ter uma vida abençoada. Se pensarmos no todo e não em parte, veremos que temos mais motivos para superar os obstáculos do que para desistir diante deles. Que diz Romanos 8,31? Se Deus é por nós, isso mesmo, quem será contra nós? O mar se abriu, o Jordão se abriu, as muralhas de Jericó caíram, os recursos para reconstruir Jerusalém vieram, o Espírito Santo encheu os crentes e eles continuaram pregando em Jerusalém. Um anjo apareceu a Paulo e os estimulou a continuar pregando o evangelho. O véu se rasgou de alto a baixo e nos abriu caminho pelo maior dos obstáculos, o pecado, a morte. Amado, em 2023, siga em frente, não desista, lute pelos seus sonhos, persiga seus alvos. Todo obstáculo se torna pequeno diante da grande porta que Deus já abriu para você. Então não desista, insista, supere os obstáculos. Quinta e última coisa que eu quero dizer para você, para que tenha um ano de 2023 tremendamente abençoado. Não desanime. Não desanime. E eu quero começar contando uma história real. Na década de 40, mais precisamente em 1940, um americano chamado Clarence Jordan fundou uma fazenda chamada Koinonia. Koinonia, em grego, quer dizer comunhão. Lá no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e aquela fazenda era tipo um oásis de unidade e cooperação racial, em uma região que era conhecida pelo seu violento racismo. As pessoas tinham um preconceito tremendo com quem tinha pele escura. Você sabe que eu entendo que não existe esse negócio de raça negra, raça branca, raça amarela. Deixa eu aproveitar e falar isso aqui. Para mim existe uma raça só, a raça humana. Não tem esse papo de várias raças. Somos todos humanos. Apenas
pigmentos da pele os fazem diferentes. Só. Bom, voltando aqui para o Clarence Jordan, ele fundou essa fazenda em 1954. Você já ouviu falar da Ku Klux Klan, que era um grupo de encapuzados que perseguia os negros nos Estados Unidos? Eles queimaram todos os prédios daquela fazenda e deixaram apenas a casa do Jordan. No meio do ataque da Ku Klux Klan, Jordan reconhece a voz de um repórter do jornal daquela cidade. E olha só, que coisa, no dia seguinte, os prédios ainda estavam pegando fogo. Aquele mesmo repórter que antes, encapuzado pela Ku Klux Klan, ele tacou fogo na fazenda, nos prédios de Jordan, ele aparece. Para quê? Para fazer uma matéria para o jornal dele. E aí ele vai e procura o Jordan e achou o Jordan no campo plantando sementes. Plantando sementes. E perguntou para ele, olha só, fiquei sabendo das coisas terríveis que aconteceram aqui na noite passada e vim aqui para escrever um artigo sobre o fechamento da sua fazenda. Jordan continuou arando e plantando as suas sementes. Aquele repórter, então indignado, continuou com as suas espetadas, sem conseguir resposta alguma de Jordan. Até que o repórter não aguentou e disse, ô Jordan, você tem 2 doutorados, você investiu 14 anos de trabalho nessa fazenda e agora não sobrou nada. Que tipo de sucesso você acha que alcançou? Com essa afirmação, o Jordan parou de arar, olhou para ele nos olhos e disse o seguinte, olha só, vocês não conseguem entender, não é mesmo? Vocês não entendem a nós, cristãos. Para nós, a questão não é sucesso, mas fidelidade. Para o crente no Senhor Jesus, a questão não é sucesso, a questão é fidelidade. Por isso, não desanime. Talvez o acontecido com Clarence Jordan na sua fazenda Koinonia seja um extremo de adversidade, mas o certo é que todos nós, eu e você, passamos por lutas que não poucas vezes nos fazem querer entregar os pontos e dizer, chega, já deu, parei. Não bastasse as circunstâncias, sempre há gente que se cerca da desgraça para tentar jogar a pá de cal em cima, tentando enterrar de vez os nossos sonhos, nossas esperanças, nossos objetivos. Mas o cristão não tem a medida do sucesso do mundo. O cristão não está interessado em parecer aos outros que é bem-sucedido. O interesse do crente no Senhor Jesus é agradar a Deus. O interesse do crente do Senhor Jesus é receber aplausos, não dos homens, mas de Deus, o reconhecimento de Deus, através de Jesus. Quando você tem isso em mente, uma crise pode se tornar uma oportunidade de começar um projeto de uma forma diferente. Quando você tem isso em mente, uma enfermidade pode ser a luz que faltava para a reconciliação de familiares. Quando você sabe disso, um acidente se torna uma oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Para o cristão, desanimar é esvaziar-se de Deus. Para o cristão, desanimar é deixar de crer que Jesus pode entrar em seu caminho e tocar o seu problema. Veja a história da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7. Desanimar é deixar de crer que Jesus se importará com a sua angústia. Veja a história da mulher hemorrágica em Marcos capítulo 5. Desanimar é achar que não há mais tempo para a operação de um milagre de Deus. Veja a salvação do ladrão na cruz lá em Lucas 23. Amado, em 2023, Deus está dizendo para você, não desanime, porque nosso Deus continua no controle total de toda a história. A nossa fidelidade é possível porque Deus continua fiel à sua palavra. A sua luta pode parecer enorme, mas você também tem um Deus incomparavelmente poderoso que deseja que você saia ainda mais fortalecido de qualquer que seja o vale de sombra da morte pelo qual você passa. Não desanime. Se você parar, você já sabe o resultado final. É nada.
Mas se você arregaçar as mangas e continuar lutando, continuar caminhando, confiando em Deus, só mesmo Deus pode dizer onde você irá parar. Concluindo, terminando essa palavra, a última mensagem de 2022. Essas são as 5 coisas que Deus colocou no meu coração para lhe falar essa noite sobre como ter um 2023 tremendamente abençoado. Primeiro, conheça a sua Bíblia e o autor dela. Segundo, tenha uma profunda intimidade com Deus através da oração. Terceiro, santifique sua vida. Quarto, supere os obstáculos. E quinto, não desanime. Conheça a sua Bíblia e o autor dela. Tenha uma profunda intimidade com Deus através da oração. Santifique sua vida. Supere os obstáculos. Não desanime. Que o ano de 2023 seja tremendamente abençoado para você e toda a sua família. E creia, fazendo essas 5 coisas com toda certeza, 2023 será um ano diferente, será um ano melhor com Jesus. Vamos orar para terminar? Querido Deus, que eu possa, neste ano de 2023, que se inicia daqui a pouco, eu fazer essas 5 coisas, para que ele seja um ano tremendamente abençoador. Eu fazer a diferença, Deus, com a minha vida, na vida das pessoas. Ó Jesus, nós clamamos que eu possa orar, ler a Bíblia, santificar, não desanimar, sempre testemunhar. Ó Deus, me abençoe nesse sentido, para que eu possa também abençoar a vida das outras pessoas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um que ouviu essa mensagem agora ou que vai ouvir depois pelo YouTube, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Chegamos então, irmãos, ao final de mais um culto, o último de 2022. Muito obrigado pela sua participação durante todo esse ano. Conto com você agora em 2023 para a gente seguir em frente nesse projeto que saiu do coração de Deus para o coração de todos nós, de pregarmos a palavra através do YouTube. Eu tenho feito alguns shorts também, que são vídeos curtinhos do Bom Dia na Palavra. Você pode também compartilhar os shorts, tem aqui, tem lá no TikTok, eu boto no Instagram, sim, eu fico usando aí a rede social para poder divulgar a palavra de Deus. Somente isso, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, uma noite abençoada. Nos vemos, se Deus permitir, terça-feira, dia 3 de janeiro, com o primeiro culto de 2023. Não falte, não vá perder, tá certo? E que você tenha um final de ano abençoado com a sua família, com todos ao seu redor, um 1º de janeiro e todos os outros 364 dias do ano também abençoados. Uma boa noite, uma noite de paz e fiquem com Jesus. Amém.